Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e peço a gentileza de desligar os seus aparelhos de telefone celular. Iniciamos essa sessão pública, que está prevista pela audiência pública número 02 de 2018, está de acordo também com a deliberação número 033, de 17 de janeiro de 2018, e considerando também o disposto na resolução 3705, de 10 de agosto de 2011, que dispõe sobre instrumentos do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Nesta audiência, estão previstas sessões presenciais, conforme dias, horários e locais abaixo informado. Hoje, dia 20/2, das 14 às 18, no auditório do Instituto de Engenharia, em São Paulo. Na próxima quinta-feira, dia 22/2, das 14 às 18, no Hotel Embaixador e Centro de Eventos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E no dia 27/2, das 14 às 18, no auditório Eliseu Rezende, do edifício sede da ANTT, em Brasília. A ANTT fez a divulgação do aviso desta audiência, publicando no Diário Oficial da União, seção 3, página 100, do dia 24 de janeiro, e republicando também no dia 25 de janeiro, seção 3, página 91. O aviso foi publicado também no dia 29 de janeiro de 2018, nos seguintes jornais: Folha de São Paulo, 0 Hora e Correio Brasiliense. Foram enviados convites eletrônicos para as autoridades do Executivo, das Comissões de Serviço de Infraestrutura do Senado Federal, da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados e para autoridades dos governos dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e também a entidades representantes dos usuários. A documentação completa relativa ao objeto desta audiência está disponível desde as 9 horas, horário de Brasília, do dia 29 de janeiro de 2011, no endereço eletrônico www.antt.gov.br, audiência pública número 02 de 2018. Convidamos para compor a mesa desta audiência a presidente da audiência 02 de 2018, a senhora Gisele Coelho Neto. O presidente dessa sessão presencial e ouvidor da ANTT, o senhor Leonardo Mesquita Cavalcante. E o secretário desta audiência, o senhor Hugo Alves Silva Ribeiro. Com a palavra, o presidente da sessão, Leonardo Cavalcante. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria da ANTT, agradeço a presença de todos. Está aberta a audiência pública, prevista de acordo com a audiência pública número 2, de 2018, na cidade de São Paulo. Essa audiência tem como objetivo tornar público e colher sugestões para aprimoramento da proposta de resolução que dispõe sobre o transporte rodoviário internacional de cargas e altera a Resolução 1474, de 31 de maio de 2006, que dispõe sobre os procedimentos relativos à expedição de licença ordinária, de autorização de caráter ocasional e de licença complementar em caso de empresa estrangeira. Nos procedimentos previstos, gostaria de destacar a agenda do evento, que está disponível na tela. As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas das 9 horas do dia 29 de janeiro de 2018 até as 18 horas, dia 14 de março de 2018, horário de Brasília, por meio do formulário de envio de contribuições disponível no site da ANTT, no endereço eletrônico www.antt.gov.br, audiência pública número 2 de 2018, ou para o endereço da sede da ANTT, no setor de Clube Esportivo Sul, trecho 3, lote 10, polo 8, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.200.003, ou ainda durante a sessão presencial, quando o chamamento dos interessados em se manifestar. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estará condicionado ao credenciamento, conforme já informado. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 2 de 2018,
que será disponibilizado no site da NTT. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada, e as manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o seu autor ou seu representante legal tenha registrado a sua participação. As manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. Senhoras e senhores, convido agora o superintendente de Serviço de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas da NTT, o senhor Tiago Aragão, para fazer uma introdução ao tema dessa audiência pública. Boa tarde a todos. Antes eu gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, a Gisele e Hugo, da nossa equipe na Suroc, o Leonardo, muito obrigado pela presença, o pessoal que organizou o evento e a presença dos senhores, que são poucos, mas são bons, né? São os mais importantes, a NTC presente. Hoje é um dia, apesar da pouca presença, eu considero hoje um dia histórico para o transporte rodoviário internacional de cargas. Depois de mais de uma década, a agência revisita a resolução que regula o setor para fazer mudanças estruturais fundamentais, né? Por isso me impressiona que a sala não esteja lotada, porque as mudanças vão impactar diretamente e profundamente na atividade do setor e no seu dia a dia, né? Não é praxe que o superintendente participe das audiências públicas, mas eu fiz questão de participar dessa porque eu queria dar a ela um tom mais didático e pedagógico, para que não fique nenhuma dúvida sobre a resolução, para que as pessoas pudessem sanar suas dúvidas, e depois que ela saia, não vá mandar ofícios para a agência reclamando depois que a resolução já saiu, né? O momento de participar é esse, né? A audiência pública, o processo de participação social, serve para a sociedade, para o setor produtivo, para os interessados se manifestarem, criticarem, ajudarem a construir a resolução. Depois que ela sai, já é tarde demais, porque o processo para você corrigir é muito mais penoso, né? Você tem todo um trâmite burocrático, né? Tem um ditado no direito que diz que o direito não socorre quem dorme, né? Então, é importante participar, e eu espero que nas próximas audiências o público seja maior, né? Eu digo que para poder reclamar, a gente tem que participar, tem que ajudar a construir. Então, eu acho que é isso que eu espero do setor, né, na construção nesse processo de participação social, da construção dessa resolução. Antes, eu queria falar um pouco, né, nessa minha introdução, eu queria falar um pouco dos antecedentes, né, de como nós chegamos aqui. Como vocês sabem, já foi realizada uma audiência pública para mudanças da Resolução 474 de 2006. No entanto, eram mudanças apenas pontuais. Após a aprovação pela diretoria do relatório daquela audiência pública, né, em conversas com o setor, estudando mais profundamente a Resolução 474, nós optamos pela necessidade de fazer mudanças mais profundas, para modernizar o transporte rodoviário internacional de cargas, né? Hoje, dentro da Suroc, o transporte internacional é o mais burocrático, o mais moroso, o mais antiquado em termos de processos e procedimentos, o que onera bastante, não apenas o transportador, mas onera também a administração pública, né? O número de transportadores rodoviários internacionais de cargas não chega é um percentual mínimo dentro do número dos transportadores nacionais, mas é o setor que mais demanda mão de obra e recursos financeiros da ANTT. Então, há um desequilíbrio na distribuição de recursos muito grande de recursos públicos, quando você analisa o transporte rodoviário internacional de cargas. E é isso que a gente está querendo corrigir, que a gente está querendo mitigar, e também diminuir o custo do transportador na sua operação, para que ele consiga aumentar a sua competitividade no comércio internacional, transformando a economia brasileira e a logística brasileira, né, para um patamar mais moderno.
Aí o tema entrou novamente na agenda regulatória, né, do biênio 2017-2018, né, foi produzida uma nova minuta a partir da nota técnica 03 de 2017, e estamos agora realizando essa audiência pública 02 de 2016, que finda até no dia 14 de março de 2018. Né? Vale destacar que a audiência pública ela não é apenas presencial, né? Você também tem a participação, as contribuições por escrito. E até a data de hoje nós não recebemos nenhuma contribuição por escrito, né? O que também é surpreendente, dadas as mudanças profundas desta resolução. O que é que nos levou à necessidade de produzir essa resolução? Né? Como eu já disse, a limitação de recursos humanos e financeiros da agência. Nós não temos pessoal e não temos orçamento para fazer os processos e procedimentos tal como eles têm vindo sendo feitos na última década. Né? Essa necessidade de você fazer uma licença originária, uma habilitação por país, né? a necessidade de fazer o procedimento de modificação de frota, como ele é feito hoje. Nós temos mais de 7 mil requerimentos de modificação de frota anuais para uma equipe que não deve ter nem 10 pessoas. Então, é um trabalho maçante e a agência não tem conseguido dar conta da demanda do setor. Por isso, a necessidade da racionalização de processos, né, tornando ele mais dinâmico. Né, nós temos um grupo de engenheiros de produção, né, tanto o Hugo quanto a Gisele, que estudaram profundamente todos os processos burocráticos dentro do transporte internacional para que a gente consiga racionalizar esses procedimentos. O objetivo também é descentralizar os processos. Nós temos uma experiência feliz no RNTRC, de você usar as entidades do setor, usar os parceiros, né, para poder descentralizar os serviços públicos prestados, para que ele esteja presente lá na ponta, não apenas em Brasília. Então, é importante que a agência esteja prestando esse serviço público na fronteira, em São Paulo, em Porto Alegre, enfim, onde está o transportador, né, para atingir de modo mais fácil o setor. Outra premissa foi a desburocratização e simplificação, né, para que tenhamos processos automáticos e eletrônicos. A ideia dessa resolução é de que tudo seja feito de forma eletrônica pelo computador. Licença originária ser emitida por meio de certificação digital automaticamente. Então, o transportador vai entrar no site, vai pedir a licença originária e ali já vai sair a licença originária com certificado digital. Né? Hoje eu tenho praticamente uma servidora apenas para assinar papel. Né? Papel de modificação de frota, de modelo A, de licenças. Então, a ideia é que a gente use somente essa assinatura eletrônica daqui para frente, né, e tudo seja feito por meio de computador, com a ajuda dos nossos parceiros lá, que vão estar atuando lá na ponta. Né? A ideia também é que a gente tenha, nessa nova resolução, instrumentos para facilitar a fiscalização eletrônica. Né? Como muitos já sabem, a agência tem investido bastante na questão da fiscalização eletrônica, então essa resolução traz o uso de documentos eletrônicos, né, como o certificado de inspeção técnica veicular, que agora nós vamos exigir ele eletronicamente. Também uma fiscalização preventiva, ou seja, nós passamos a exigir os documentos antes de acontecer a viagem, não no momento da viagem. A ideia é diminuir diminuir a quantidade de multas, né, que tem sido uma grande reclamação do setor, recorrente, os erros na aplicação das multas, né, a aplicação de multas indevidas, o valor abusivo das multas, que nós não podemos alterar, já que o valor das multas é definido por tratado internacional, mas a gente pode prevenir a aplicação dessas multas. Então, a ideia aqui é trazer com que as obrigações sejam cumpridas antes de iniciar a viagem e a gente diminua a fiscalização em pista. Né? E outra ideia é diminuir a informalidade. Né? E isso será possível junto com os processos eletrônicos, com a fiscalização eletrônica, né, com essas novas formas de regulação e fiscalização. Aqui tem a legislação principal e as principais normas do transporte internacional. Né? Nós tivemos o cuidado de todas as mudanças estarem de acordo com os acordos internacionais assinados. Se vocês observarem na nota técnica 03 de 2016, junto a cada alteração, nós colocamos embaixo, fizemos referência a que acordo, a que parte, a que artigo, de a que acordo aquela norma está se referindo, né, está se derivando, para que, demonstrando que nós não estamos inventando a roda, né, e sim estamos apenas internalizando muito do que tem nos acordos internacionais.
Mas vale destacar que uma coisa são as obrigações do Brasil perante os outros países, e outra é a nossa organização administrativa interna. Então, essa resolução traz coisas, traz inovações que não estão previstas nos acordos, mas essas inovações têm efeito apenas interno no país, não efeitos externos, por isso não precisa estar previstas em acordo. E fora esses acordos internacionais internalizados por meio desses decretos, nós temos também as atas das reuniões internacionais, que para nós tem valor de norma. Então, nós utilizamos muitas das decisões, né, do SGT5, muitas das decisões das reuniões bilaterais, das resoluções GMCs, foram fontes do direito para a formulação dessa resolução. Né? E nós temos a resolução que está sendo revisada, que é a resolução 474, né, que está sendo mudada, como eu já disse, de forma profunda. Fica muito pouco da resolução 474 na nova resolução. Aqui é um panorama geral do transporte rodoviário internacional de cargas, o número de empresas brasileiras e estrangeiras. Né, esses dados aqui são bastante conhecidos, nós temos mais empresas estrangeiras do que empresas brasileiras habilitadas no comércio regional. No entanto, a frota brasileira ultrapassa a frota de todos os outros países somados. Né. Aqui é um comparativo entre as empresas habilitadas por país. Nós temos os únicos casos onde você tem mais empresa estrangeira, o outro país tem mais empresas que o Brasil, é o caso da Bolívia e da Argentina. Em todos os outros, o Brasil prepondera no número de empresas habilitadas. O comparativo entre frotas habilitadas, né, em todos os casos, a frota brasileira é a maior, comparado com os nossos países com os quais nós realizamos transporte internacional. Aqui, basicamente, traz as principais alterações, né, trazidas pela nova resolução para a prestação de serviço em caráter permanente ou regular. Né? Qual é a grande inovação dessa resolução? É trazer a figura da habilitação do transportador rodoviário internacional de cargas. A ideia dessa habilitação é evitar a necessidade burocrática de que o transportador tenha que se habilitar por país. Agora, a habilitação ela vai ser única. Você se habilita como transportador rodoviário internacional de cargas e essa habilitação serve para todos os países com os quais nós temos acordos. Né? Ou seja, você vai passar pela burocracia apenas uma vez. Né? Nós não estamos criando mais uma etapa burocrática, pelo contrário, nós estamos diminuindo o número de requerimentos que são necessários para poder realizar o transporte internacional, fazendo uma habilitação genérica. Nós achamos que não fazia sentido, se você tem uma declaração de idoneidade para ir para a Argentina, porque você não teria para ir para o Uruguai ou para o Paraguai. Então, a habilitação documental, que a gente está chamando, né, ela vai valer para todos os países. E aí nós vamos ver a regularidade no RNTRC, os requisitos previstos nos acordos. Você já vai cadastrar os veículos nesta habilitação, e os veículos, para serem cadastrados, eles já têm que ter todas as exigências necessárias para a habilitação, como já possuir o certificado de inspeção técnica veicular. Né? A habilitação ela tem vigência de 10 anos e você tem uma cobrança única de emolumentos. A empresa não vai precisar ficar pagando país por país, vai pagar apenas uma vez para poder se habilitar. Né? E aí, mas nós não, por questões de acordos internacionais, nós não podemos abolir a licença originária. Mas a licença originária ela vai ter apenas a natureza operacional. Você tendo uma habilitação, você vai requerer pelo computador, a agência, uma licença originária, e aí vai poder imprimir ali mesmo no seu computador aquela licença originária de forma automática. Você pede a licença originária, seleciona os veículos da sua frota habilitada que você quer que esteja naquele trecho, né, que esteja naquele trecho bilateral, e aí você vai poder imprimir sua licença originária junto com seu quadro de frota para aquela rota. Né, sem necessidade de intervenção da agência, intervenção de um servidor público, isso vai ser feito de forma automática. Né? Ou seja, aí, solicitação do transportador habilitado a qualquer tempo, a vigência da licença originária ela vai ser dada igual à vigência da habilitação. Então, se a habilitação vai vencer daqui a 4 anos, então a sua licença originária vai ter 4 anos. Agora, você pode renovar a habilitação a qualquer tempo, fica a critério da empresa. Apesar da vigência ter 10 anos, você pode, depois de 1 ano, renovar a habilitação a seu critério. E a questão da licença complementar,
A licença complementar, nós seguimos, nós não alteramos nada, porque como a licença complementar é uma obrigação que nós temos diante do outro país, nós não podemos realizar alterações profundas, então, basicamente, ela vai funcionar da mesma forma. Aqui eu trouxe um listado das principais alterações que a resolução traz. Primeiro, ela traz uma definição de termos relacionados ao transporte rodoviário internacional de cargas. Isso daí, nós adotamos esse glossário introdutório lá na resolução do RNTRC, e ela tem sido muito útil na aplicação do normativo. Então, por questão de logística e por questão pedagógica, nós optamos em adotar a mesma metodologia nessa resolução do internacional, e lá nós temos a definição as principais definições daquela resolução. Acho que a Gisele vai falar as principais, eu acho que uma das mais polêmicas é a definição do que é transporte rodoviário internacional de cargas, foi a que nós mais nos debruçamos, mais conversamos com outros órgãos, mais filosofamos sobre o assunto, conversamos com o setor, mas ela já vai trazer para diminuir a insegurança jurídica, porque pior do que você ter uma definição que não agrada a todo mundo é você não ter definição nenhuma. E aí fica a critério do fiscal, fica sob a discricionariedade do fiscal definir o que é transporte internacional ou não. Então, cada fiscal da agência que está lá na ponta acha o que é transporte internacional do jeito que quer. Então, assim, é uma situação de segurança jurídica total para o transportador. E a ideia dessa resolução é acabar com essa celeuma e termos uma definição padronizada, por mais que ela possa não ser perfeita, abranger todas as situações possíveis, mas nós achamos que ela é a mais justa, pelos que nós refletimos e pelo como está lá fundamentado na nota técnica. Como dito, foi criado um processo específico de habilitação de empresas como condição para a solicitação de licença originária, como eu já expliquei. O terceiro ponto também, que é bastante inovador, é a definição do contrato de prestação de serviço como uma forma alternativa de comprovação de posse de veículo para fins de habilitação de frota. Na verdade, isso daí já tem sido, na prática, isso já existe, isso daí está regulado atualmente pelo comunicado SUROC 01 de 2017, mas nós estamos trazendo isso para a resolução, para dar mais segurança jurídica, que é a possibilidade do transportador habilitado arrendar um veículo de um transportador não habilitado, incluindo ele na sua frota, sem a necessidade que ele saia do RNTRC, do transportador proprietário do veículo. Basicamente, é a mesma regra lá do comunicado SUROC 01 de 2017. A ampliação, o quarto ponto, é a ampliação do prazo para a comprovação junto à NTT de licença complementar por empresa brasileira, que antes era dado um prazo de 180 dias a partir da expedição da licença originária, e agora passou para 300 dias da emissão da licença originária. Vale lembrar que, conforme acordo internacional, o prazo para solicitar a complementar no outro país permanece de 120 dias, mas o prazo para apresentar a complementar aqui no Brasil, o prazo total ficou como de 300 dias, que seriam os 120 mais os 180. O quinto ponto é a especificação de casos em que poderá ser emitida autorização de caráter ocasional. A temática da autorização de caráter ocasional também tinha muita insegurança jurídica. Isso não estava elencado na resolução, nem nos acordos. Houve uma tentativa do Brasil de emplacar um acordo para definir, enumerar quais são os casos de caráter ocasional. Nós não conseguimos, mas, para fins do Brasil, para fins de autorização da agência, da NTT, nós vamos dar autorização de caráter ocasional apenas para os casos previstos nessa nova resolução. Porque nós achamos que a autorização de caráter ocasional é uma forma de competição, predatória com os transportadores que são habilitados. Porque a empresa não passa por todo esse trâmite burocrático de habilitação, vai lá e pede uma autorização de caráter ocasional, e aí, com certeza, vai conseguir prestar o serviço de forma mais barata. Então, assim, a autorização de caráter ocasional tem que ser uma exceção. E lá, na resolução, a Gisele vai mostrar depois, nós enumeramos quais são essas situações. Nós criamos também a instituição de autorização específica para o transporte rodoviário internacional de carga própria. Até hoje, a gente fazia uma gambiarra no conceito de autorização de viagem ocasional, dando autorização de carga própria como se fosse uma autorização de viagem ocasional, o que não é, porque uma viagem, a empresa ficava indo à agência a cada 6 meses renovar o ocasional, dando mais trabalho para a agência, dando mais trabalho para a empresa, para uma viagem que é regular,
né? Não, ela não tem nada de ocasional, ela é regular, porém, ela é de carga própria. Então, nós criamos esse Instituto da Autorização para o Transporte Rodoviário Internacional de Carga Própria, né, com vigência de 5 anos, para diminuir a burocracia e diminuir o ônus do transportador e da administração pública. A inclusão, o 7º ponto, a inclusão dos procedimentos relacionados à autorização de trânsito para empresa brasileira e estrangeira. Isso também existe um vácuo regulatório em relação a essa questão de autorização de trânsito, e aí, nessa resolução, nós resolvemos incluir também esse instituto para que ele fique com suas regras mais claras e transparentes. Definição do certificado de inspeção técnica veicular periódica. O CITV ele vai deixar de ser documento de porte obrigatório dentro do Brasil, mas ele vai ser documento obrigatório para habilitar o veículo. Então, se o CITV é obrigatório para você realizar a operação de transporte, então por que a gente tem que jogar a fiscalização desse certificado para o momento da operação? Então, a ideia é desonerar o trabalho do fiscal, para que ele tenha menos um documento para verificar lá na pista, que é o momento crítico de ação da agência, e que isso seja verificado ante, né? Ou seja uma verificação preventiva da operação, e ele vai ser verificado no momento que habilitamos aquele veículo, no momento que aquele veículo entra na frota, né? A ideia, nós já estamos em negociações avançadas junto ao Inmetro, para que esses certificados sejam enviados para a agência de forma automática, né? Nós já começamos a construir, na verdade, um web service entre todas as oficinas que emitem CITV, elas vão enviar para a agência, obrigatoriamente, conforme normativa do Inmetro, esses CITVs vai alimentar o nosso sistema. E aí, quando o CITV acabar a vigência, automaticamente o veículo já sai da frota. Ou seja, fazer tudo de forma, seguindo aquela premissa que eu falei no início, fazer tudo de forma mais automática e eletrônica possível, diminuindo a necessidade de apresentação documental da agência, aquela necessidade de vai e volta de papel. A ideia é fazer tudo isso de forma, por meio de sistemas, né? E aí o 9º, né, a exclusão do CITV como documento de porte obrigatório para a fiscalização brasileira, e o 10º, a exigência de certificados específicos para o cadastro de veículos tanque, é a mesma ideia do CITV, sendo que aplicado para o transportador de produtos perigosos. Isso daqui vai estar alinhado com a revisão da Resolução 3665, né, do transportador de produtos perigosos, e com a MP número 800, que deve estar sendo votada hoje, que cria o cadastro específico do transportador rodoviário de produtos perigosos. Então, a ideia é que o cadastro de transportador de produtos perigosos dialogue com o cadastro do transportador rodoviário internacional de cargas, né? E, da mesma forma, nós vamos exigir no cadastro de produto perigoso a necessidade de apresentar o CIPP e o CIV. A 11ª alteração é a previsão de convênios de cooperação com entidades representativas para descentralizar os procedimentos eletrônicos para obtenção, renovação de licença originária, modificação de frota. É aquela ideia da descentralização do serviço público prestado à sociedade, né? Tirar a centralização em Brasília e levar a prestação do serviço para a ponta, para junto do transportador, né? Por meio de parceiros, por meio de convênios de cooperação, e tudo sendo feito de forma automática, né, quando possível. O 12º ponto é a definição de porte obrigatório dos certificados de apólice de seguridade civil por lesões a danos apenas em território estrangeiro. Isso era uma discussão que a gente estava tendo com a SUSEP, né? Nós fomos até o Rio de Janeiro, conversamos com a SUSEP, eles concordaram com esse ponto de vista, já que essa apólice de seguro, já que esse seguro ele tem efeitos apenas no território estrangeiro, não havia necessidade de nós estarmos fiscalizando ele dentro do Brasil. E é uma temática que estava trazendo muitas multas para o setor em valores exorbitantes. Então, para evitar esse tipo de problema, né, nós definimos já na resolução que a fiscalização brasileira não vai precisar exigir o porte desse seguro de responsabilidade civil em território brasileiro. Ele será obrigatório apenas da fronteira para frente, e quem irá fiscalizar será o país estrangeiro, que é o objeto desse seguro. E a alteração dos emolumentos cobrados, né? Nós estamos lá na primeira audiência pública dessa resolução, de revisão da Resolução 474, a gente já trazia essa discussão dos emolumentos, né? E, naquela época, a principal metodologia era a correção monetária. E aí criou-se uma grande discussão de qual deveria ser o índice adotado, como deveria ser feita a correção monetária, e agora nós adotamos uma outra metodologia, né? Um outro princípio. A gente parte do princípio que toda taxa,
deve pagar pela prestação de um serviço público, né? A natureza jurídica de uma taxa é a contraprestação de um serviço público. E nós optamos por tentar mensurar quanto custa para a sociedade, quanto custa para a administração pública a prestação desses serviços públicos de habilitação do transportador internacional de cargas. Para isso, né, a Gisele, junto com o Hugo, junto com o pessoal da Superintendência de Regulação da agência, fizeram estudos, cronometrando quanto tempo a gente leva para fazer cada um dos procedimentos, né, quanto tempo de mão de obra a gente leva, quanto tempo de energia a gente usa, quanto tempo o preço da sala que a gente usa para fazer para prestar esse tipo de serviço, enfim, né, seguindo uma diretriz que já é consolidada no Supremo Tribunal Federal, de que a taxa tem que representar de forma mais fidedigna o custo para a administração pública da prestação daquele serviço. Então, existe uma nota técnica, a nota técnica 04 de 2016, que está anexa, né, está disponível no site, e está anexa à nota técnica 03, que traz detalhadamente toda a metodologia que foi utilizada no processo. Né, nós fizemos entrevistas, cronometramos, processo por processo, tudo isso está lá documentado no processo. Quem tiver interesse pode pedir cópia, né, e verificar toda a documentação que embasou a definição dessas taxas. Né. Nós achamos que foi a forma mais justa de poder cobrar pela prestação desse serviço, né, e utilizamos a metodologia de engenharia de produção mais moderna, das mais modernas que existe, né, utilizando toda a metodologia que já foi cientificamente comprovada para conseguir mensurar esse tipo de custo. Né. A outra mudança do emolumento é a cobrança por solicitação. E o indeferimento não implica em devolução. Por quê? Se você faz um requerimento, se você vai responder, se você vai deferir ou você não vai indeferir, você teve trabalho para analisar aquilo, independente do resultado daquele pedido. Então, a partir de agora, você fez o requerimento, nós expendemos tempo analisando aquele pedido, então houve um custo para a administração pública, houve um custo para a sociedade, que deve ser reparado, deve ser ressarcido. Por isso, o indeferimento não implicará em devolução. Basicamente, essas são as mudanças centrais e estruturais, né, da nova resolução. Eu vou passar a palavra para a Gisele, que é a nossa coordenadora de regulação do transporte rodoviário internacional de cargas, para que ela possa passar a minuta de resolução ponto a ponto, de forma mais detalhada, para que depois possamos sanar as dúvidas. Né, como eu falei, a ideia dessa audiência pública é a gente ir um pouco além do cerimonial e da burocracia e da obrigação e tentarmos sanar as eventuais dúvidas que o setor tenha, que os presentes tenham, né, para que a gente tente sair daqui entendendo qual é o objetivo e, às vezes, mesmo que não concordando, entendendo qual foi a fundamentação dada, porque essa resolução ela foi muito bem estudada. Né, nós gastamos quase 2 anos estudando essa resolução, ela demorou para sair, mas ela está saindo muito bem fundamentada, eu acho que, sem dúvidas, sem querer gabar, com uma das melhores notas técnicas que aquela agência já produziu. Então, vou passar a palavra para a Gisele, que ela vai mostrar um pouco do trabalho que ela teve junto com... Bom, boa tarde a todos. Como vocês podem observar aí, a diferença dessa minuta, da estrutura dessa nova minuta em relação à resolução 474 é bastante grande, dada, inclusive, o número de capítulos. Né? A gente já vê por aí que as coisas, nós buscamos tentar detalhar o máximo possível em relação à resolução 474, criando processos de melhoria, criando novos processos, aperfeiçoando processos, né, extraindo o melhor para dar a agilidade que o mercado precisa, porque o mercado de transporte rodoviário internacional de carga é bastante dinâmico, os nossos procedimentos eles têm que ser tão dinâmicos quanto para poder atender esse mercado. O Tiago já falou bastante das principais alterações. Né? A primeira delas são dos documentos que falam do primeiro capítulo, das disposições preliminares. Primeira coisa que a gente diz é como é que funciona agora a questão da prestação de serviço do transporte rodoviário de cargas, que ele se dá de 2 formas. Né? Ele se dá através do trabalho do serviço prestado de forma permanente ou regular, que antes, na 474, era refletido através da licença originária para cada país de destino, né? E através da viagem ocasional, que na 474 incorporava também a carga própria. Só que agora a gente está especificando certinho.
prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de cargas ou é serviço regular, sendo necessária a habilitação prévia do transportador, que a gente vai falar de novo mais à frente, em detalhes, o Tiago já adiantou algumas coisas, e com a licença originária, que é o que está previsto nos acordos internacionais. E, no caso da viagem ocasional, em casos específicos, em casos especiais, aqueles casos que realmente caracterizam que aquela é uma viagem, é uma prestação de serviço excepcional, que não se enquadra dentro do transporte regular. E, por fim, né, o transporte rodoviário de carga própria, então, ele está desvinculado de viagem ocasional. Nessa resolução, a gente vai ter uma autorização específica para ele, com requisitos específicos de acordo com a especificidade desse tipo de transporte. A habilitação do transportador. A habilitação do transportador, como a gente viu anteriormente, o Tiago falou, nós estamos falando aqui o seguinte: quando a gente pede hoje, né, a gente pede uma autorização, uma licença originária, o que normalmente as empresas fazem, né? Uma empresa ela apresenta toda a documentação de regularidade dela e, concomitantemente, ela pede a licença para cada país. Agora, o que a gente... Se, eventualmente, isso é o que a gente pensa, mas a gente também tem os casos em que a empresa, ora, pede uma licença, exemplo, para a Argentina, depois de um tempo, sei lá, 1 ano, ela vai lá e pede para o Peru. E aí, o que acontece? Toda aquela análise documental de regularidade que ela tinha feito para conseguir a licença originária para a Argentina, a gente vai ter que fazer de novo, por causa desse lapso de tempo que existia entre a solicitação de uma licença originária e da outra. O que acontece com a habilitação? Com a habilitação, não. Uma vez feita a análise da documentação de regularidade, a análise documental daquele transportador e da sua frota, porque a gente observa que, tirando os casos excepcionais de acordos bilaterais, que a gente vai falar na frente, o caso de idade máxima do Chile, que é de 28 anos, as cotas mínimas do Peru, em geral, os veículos eles são os mesmos. A empresa sempre utiliza como frota para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, para o Paraguai, aqueles mesmos tipos de veículos. Então, os requisitos para obter essa habilitação prévia, essa análise documental do transportador, era o que a gente já tinha antes, que é a regularidade da empresa, e a regularidade no RNTRC. Claro, né, para ser um transportador nacional, ele tem que ser um transportador nacional, devidamente cadastrado no RNTRC. O que a gente trouxe de expresso na resolução hoje, nessa minuta de resolução, mas que já é praticado hoje nas análises, que a gente tem um comunicado 1 de 2017 que fala sobre isso, é a questão das multas impeditivas. A consulta, né, condicionante não possui multas impeditivas junto à NTT e não está inscrito na dívida ativa da NTT. Possuir infraestrutura administrativa não é novidade, porém, o que é novidade como regularidade da empresa, para a gente ter um contato, é a questão dos 2 endereços eletrônicos certificados digitalmente, para que a NTT tenha uma comunicação mais ágil, mais efetiva, mais segura com a empresa. Como o Tiago falou, na habilitação, além da análise de regularidade da empresa, a gente tem a regularidade da frota, né? Então, a gente tem como requisito acordado internacionalmente a frota mínima, a frota própria, aquela com capacidade total mínima de 80 toneladas, dinâmica, né, como previsto na resolução GMC da 26 de 2011, ou a que vier a substituí-la. O certificado, como o Tiago bem destacou de novo, né, o certificado de inspeção técnica veicular, ele passa a ser requisito. Se ele é requisito, então a empresa tem que apresentar um certificado válido para cada um dos veículos da frota no momento da habilitação desse veículo, para a gente analisar e dizer que ele está apto a realizar transporte rodoviário internacional. Especificamente, no caso de veículos de transporte de produtos perigosos a granel, vai entrar aí os certificados também válidos de inspeção, transporte de produtos perigosos, que é o CIPP, e o certificado de inspeção técnica de inspeção veicular, tem que ter válidos também de acordo com o Inmetro. A gente já vê na resolução 474 que, além da frota mínima,
né, uma outra forma de você incorporar um veículo na sua frota do transporte rodoviário internacional era através do que a gente chama do contrato de locação, lá no 474, né, que aqui a gente trouxe uma modificação. Uma é consequência da Resolução 4799, de 2015, do transporte rodoviário nacional, que é o quê? Uma forma de você comprovar a posse de um veículo alternativa, né, é você registrar o contrato de arrendamento no DETRAN, que vem ou registrado no documento do veículo ou vem via certidão, que é transmitida diretamente para a NTT. E para fazer vez ao que a gente já vem fazendo hoje, como o Tiago falou, ao contrato de locação, a gente criou o contrato de prestação de serviço. Nomeou, na verdade, né? O que é esse contrato de prestação de serviço? Ora, se a gente está querendo capacidade extra de transporte, acreditamos que seja excepcional. E, se é excepcional, é para um serviço determinado, específico. Então, esse veículo, para a gente analisar, incorporar esse veículo na frota, deve ser apresentado um contrato de prestação de serviço para dizer o que esse veículo vai fazer, qual é o serviço que ele vai fazer. Para isso, a gente vai analisar nesse contrato a completa identificação das partes, obviamente, um veículo, mesmo que ele não seja de propriedade do transportador que está solicitando a inserção dele na frota do internacional, ele tem que estar regularmente cadastrado no RNTRC. Esse é o pré-requisito para você fazer transporte internacional, perdão. Tem que ter prazo determinado, e esse prazo não pode ser superior a 180 dias, né, de prestação de serviço. A relação dos veículos que vão estar nesse contrato de prestação de serviço, a origem e o destino da viagem ou das viagens, ponto de fronteira que vai ser utilizado, e, como o próprio nome diz, né, se é por uma prestação de serviço específico, o tipo da carga a ser transportada tanto na ida e tanto como no regresso. Uma vez analisada, então, a regularidade da transportadora como empresa transportadora ou da cooperativa e dos seus veículos, a NTT vai outorgar uma habilitação dizendo que aquele transportador ele está apto a ser um transportador internacional, mas ele não está apto a operar, porque quem vai dar a capacidade para ele, a qualidade para ele para poder operar é a licença originária mais a licença complementar dada lá no país de destino. E essa habilitação, então, a gente pensou nela no prazo de 10 anos, como é o prazo da licença originária hoje, sendo que alguns requisitos os requisitos vão ter que ser comprovados em 5 anos para a gente saber se mantém essa empresa com todas as qualidades que ela tinha quando foi solicitada a habilitação, e dos seus veículos também. Ela vai ser outorgada pela diretoria da NTT, e, obviamente, se descumprido os requisitos e for verificado, ela poderá ser suspensa, e assim, como, nesse caso, é pré-requisito para ter licença originária ter habilitação, se houver uma suspensão da habilitação, necessariamente vai haver suspensão das licenças originárias associadas a esse transportador, porque ter a licença originária o pré-requisito para ter uma licença originária é ele estar habilitado. Uma vez que ele não está habilitado, que ele perdeu alguns requisitos de habilitação, necessariamente ele perde os requisitos para a manutenção da licença originária também. Então, ela poderá ser suspensa pela NTT a qualquer tempo, se descumpridos os requisitos, e cancelada em 180 dias, se persistirem os motivos da suspensão. Eu acredito que todos os senhores aqui saibam, obviamente, né, ela não vai autorizar a empresa a efetuar o transporte internacional, porque a gente precisa de uma licença originária e de uma complementar. Bom, então, uma vez que essa regularidade toda da empresa foi feita, a empresa ela pode pedir a licença originária. Agora, a licença originária ela pode ser pedida a qualquer tempo, não precisa. A habilitação, não existe um prazo estabelecido para se solicitar uma licença originária após uma habilitação. Hoje, na minuta como está, né, ela pode ser pedida a qualquer tempo a licença originária. Lembrando que a licença originária ela é obtida por país de destino, né? Por que você não podia dar uma habilitação automática para todo mundo? Justamente por causa da frota. Se não houvesse diferença de características de uma frota hoje, né,
da frota de alguns países, como o Chile e o Peru, a gente poderia dar uma licença que valesse para todos os países, sem problema nenhum. Óbvio que, assim, respeitado todos os acordos que vierem, características específicas, mas, hoje, os principais problemas foi esse, né, de você dar automaticamente a licença originária para os outros países. Então, o requisito para a licença originária é estar habilitado pela NTT, aquela habilitação prévia otorgada pela NTT. Ela pode ser solicitada a qualquer tempo. Só que, nessa solicitação, você vai, no caso de Peru e de Chile, você vai ter que indicar quais são os veículos que você quer. Obviamente que você tem o direito, o transportador também tem o direito de não querer toda aquela frota que foi habilitada, no processo de habilitação, usar todos aqueles veículos que estão cadastrados na frota dela para a Argentina. Não tem essa obrigação. Então, ela pode escolher uma parte daquela, por questões operacionais mesmo, né, para obedecer a dinâmica, a particularidade da operação. Então, ela indica quais são os veículos que ela vai usar para cada ligação, para cada licença originária que ela está solicitando. A vigência da licença originária ela passa a ser igual à data de vencimento da habilitação, para não haver um descompasso, né, entre a habilitação e as licenças originárias que foram emitidas, e ela é outorgada pela NTT, e, hoje, ela já acontece já existe a Resolução 474, fala que pela diretoria via resolução. Já existe hoje, a Suroc já faz isso através de portaria, a gente mantém isso na resolução, porque isso torna o processo mais célere, né? E aí, sim, a habilitação mais licença originária, falta ainda a licença complementar. Para não esquecer disso, né, principalmente para os novos transportadores, a gente voltou a destacar, assim como é na 1474, a questão da necessidade da comprovação da licença complementar. Hoje, a gente ainda não tem uma comunicação eletrônica entre os países. Então, a gente precisa que a empresa apresente a licença complementar para a gente. Quando houver, e a gente está buscando, a NTT está buscando isso, a integração com os países dos sistemas de habilitação, de emissão de licenças de forma automática, essa informação vai chegar automática para a gente. Emitir uma licença complementar lá, o organismo manda para a gente, mas, hoje, não é assim. Então, enquanto não é assim, a gente tem um prazo acordado aí de 120 dias para a contar da data da licença originária para solicitar, para que a empresa brasileira solicite no país de destino a licença complementar. E a gente sabe, pelo ATIT, pelo Acordo Internacional, que esse organismo ele tem 180 dias para poder fazer a análise. Então, 120 dias para iniciar o processo no país, mais 180 dias de análise, 300 dias. Por isso que a gente colocou lá, ao final, a apresentação da licença complementar à NTT no prazo de 300 dias, contados a partir da expedição da licença originária. Como é hoje, perdendo esses prazos, a gente acaba cancelando a licença originária e o processo ele tem que ser reiniciado novamente. Hoje, isso dá muito trabalho, porque teria que apresentar toda a documentação novamente. Mas, no caso da proposta nova, como a licença originária ela foi simplificada, seria simplesmente entrar com o requerimento novamente, solicitando a licença originária e nomeando os veículos da frota que a empresa quer que esteja associada com aquela licença originária. Bom, a viagem ocasional. Em muitas reuniões bilaterais, foi apresentada a proposta do Brasil sobre os casos de viagem ocasional, porque o objetivo era dissociar, né, o que era uma prestação de serviço de transporte rodoviário internacional e a viagem de carga própria. Então, o que foi apresentado em diversas reuniões bilaterais foi essa proposta aqui, de que uma viagem... O que é uma viagem ocasional? A viagem ocasional é uma operação especial de transporte que, pela sua própria natureza, requer a utilização de veículos especiais não disponíveis na frota normalmente habilitada das empresas de transporte. Em todo momento, aí observe-se nessa definição a excepcionalidade do caso desse transporte. Então, assim, se o objetivo é não dar uma viagem ocasional, onde é possível fazer a contratação de um transportador habilitado.
Então, o que seriam essas cargas, o que seria essa operação especial? Operação com cargas de dimensões e pesos especiais, né, maiores do que os determinados pela legislação, as cargas destinadas a eventos públicos e esportivos, exposições, feiras agrícolas e de publicidade e outros eventos comemorativos. E mudanças em geral e outras cargas com demanda excepcional que ultrapassem a capacidade de atendimento do transporte regular e cargas destinadas a atender emergências e calamidades a critério das autoridades competentes. A gente já presenciou isso na época do problema lá, né, no Acre. Bom, o que a gente tem, além de novidade em relação à proposta que o Brasil sempre fez, né, já registrou nas reuniões bilaterais com os países, é que, no caso do inciso 3 aqui, para verificar essa excepcionalidade da demanda que é prevista nesse inciso 3, a NTT vai solicitar às entidades representativas do transporte rodoviário internacional de cargas para que elas digam que essa realmente é uma demanda excepcional e a gente estabeleceu o prazo de 7 dias úteis para a gente ter essa resposta para que seja emitida uma viagem ocasional nesse período. Então, mais uma vez, a parceria com as empresas representativas do setor, colaboração, né? E o que é a autorização de viagem ocasional? Como é que ela ficou desenhada nessa nova minuta? Bom, como o próprio nome diz, ela é uma autorização de viagem de caráter ocasional, ou seja, ela vai percorrer uma ida e uma volta para cada veículo autorizado, que deve ocorrer dentro de um prazo de vigência de 6 meses. O que acontece? A autorização ela é para uma viagem, só que não existe uma data estabelecida para essa viagem. Então, vai ser dado um prazo para que essa viagem se realize dentro de, no máximo, 6 meses, 180 dias. Aí, a gente colocou um caso de excepcionalidade aqui em relação à autorização de viagem ocasional, em que não se aplica, né, esse caso para as cargas cujas características intrínsecas ou extrínsecas, ou de seus processos de produção, transporte, manuseio e comércio, exijam operações de embarque fragmentado e de longa duração, comprovado por meio de despacho aduaneiro e parcelado, ou seja, nesse caso aqui, a gente não se aplica a autorização só para um percurso de ida e de volta. Bom, qual que é o conteúdo da solicitação? O que tem de diferente? Bom, o tipo de carga não é novidade, né? A solicitação de viagem ocasional hoje já é assim, tem que determinar o tipo de carga. Os veículos têm que estar cadastrados no RNTRC necessariamente. Por quê? Porque agora, dentro da viagem ocasional, não tem mais transporte de carga própria. Então, se nós estamos falando de prestação de serviço, de transporte, tem que ser um transportador que esteja devidamente regularizado no RNTRC, um transportador nacional com todas as suas características. E outra coisa, nós estamos falando de uma viagem excepcional, que demanda veículos com características especiais. Significa que esse veículo ele não está e não pode estar cadastrado na frota de uma empresa que seja habilitada para fazer a prestação de serviço de forma regular, né? Porque, senão, estaria descaracterizando a viagem de caráter ocasional. O certificado bilíngue de apólice, né, do seguro de responsabilidade civil do transportador e viagem internacional não é novidade também. O que é novidade é que o certificado de inspeção técnica veicular, o CITV, também não é novidade. O que é a novidade é, em caso de veículos tanques lá a granel, é o CIPP e o CIV, quando aplicáveis nesses casos, terão que apresentar também esses certificados como requisito para emissão da autorização de virada de caráter ocasional. Condicionantes, né, regularidade cadastral e a inexistência de multas impeditivas e não inscrição na dívida ativa da NTT, que já acontecia antes. Bom, a autorização de transporte rodoviário internacional de carga própria, agora dissociada da viagem ocasional. Ela pode, como é transporte de carga própria, pode ser solicitada por pessoa física ou por pessoa jurídica. As informações necessárias para obter uma autorização como essa são o nome, a razão social, CNPJ ou CPF, conforme o caso, origem e destino da operação,
pontos de fronteira que vão ser utilizados, os tipos de veículo, de carga, identificação de veículo, documentação de veículos, né, as placas, os veículos CRLV e, novamente, os certificados de inspeções técnicas, conforme o caso, CITV, CIPP e CIV, se for em caso de produtos perigosos, dos casos em que se aplicam a norma nesse tipo de transporte. A comprovação do transporte de carga própria, como é que a gente vai saber, né, que é transporte de carga própria? Antes, a gente está previsto na Resolução 474, que seria através da identificação do transportador, do importador e do exportador. Hoje, a comprovação, na previsão da minuta, né, na nossa proposta, é o transporte de mercadorias efetuado pelo adquirente em seu próprio veículo, o trânsito de mercadorias para vendas fora do estabelecimento em veículo do próprio remetente e transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. A gente está especificando melhor, né, como se identifica ou se caracteriza o que é o transporte rodoviário internacional de carga própria. Esqueci de falar aqui, a autorização de transporte rodoviário de carga própria, ela tem 5 anos. Né, o prazo de vigência dela é 5 anos, é otorgado pela ANTT. Por quê? Porque a gente não precisa controlar de forma tão específica a questão do transporte de carga própria, né, como é o caso de viagem ocasional. Não é necessário você fazer um controle por viagem, como é o caso da viagem ocasional, na prestação de serviço de viagem ocasional. Então, a gente pensou numa autorização otorgada pela ANTT de 5 anos. A licença complementar, aí, a gente tem que lembrar que a Resolução 474, ela tanto trata, no caso de licenças de autorizações para o transportador brasileiro, mas ele também disciplina a emissão de licença complementar para transportador estrangeiro, que tem que vir aqui comprovar, né, solicitar a licença complementar, uma vez tendo sido obtida a licença originária no país de origem. Então, a gente colocou aqui que a licença originária e seus anexos nós vamos aceitar com, no máximo, 120 dias, né, do organismo estrangeiro competente. Salvo engano, esse prazo foi aumentado. A procuração também não é novidade. O que é novidade agora são as características que essa procuração vai ter, que antes não era nomeado, não era identificado na Resolução 474. Essa procuração do representante legal vai ter que ter a identificação completa, obviamente, do representante legal, o domicílio dele, o endereço físico dele, endereço eletrônico certificado e inscrição no CNPJ, CPF ou equivalente. Essa foi uma demanda grande dos representantes legais de empresas estrangeiras, e a gente acabou acatando, que é de grande valia. A questão da análise de multas impeditivas e dívida ativa da ANTT vai servir também no caso de transportadores estrangeiros. Então, não só as empresas brasileiras vão estar sob esse crivo, mas as empresas estrangeiras também. Então, vai haver um condicionante na emissão de licença complementar. A autorização de trânsito, apenas para identificar que essa é uma autorização dada pela ANTT. Então, a gente menciona um capítulo específico que a solicitação de trânsito à ANTT por transportador estrangeiro, acompanhada de certificado que comprove a obtenção de licença originária emitido por organismo competente no país de origem e que a informação, no caso do transportador brasileiro, a informação da autorização pelo organismo competente do país a ser transitado constará na licença originária. Hoje é o Brasil que faz, o transportador pede para o Brasil solicita ao organismo internacional e, uma vez concedida essa autorização de trânsito, ela passa já a constar no documento de licença originária. Com relação à atualização de dados cadastrais, essa minuta a gente propôs uma diminuição dos prazos, na verdade, né? Se a gente observar na Resolução 474, em relação à atualização de dados cadastrais de licença originária, licença complementar,
atualização, né, comprovação de licença, de todas as licenças, de todos os dados cadastrais relacionados a elas, era de 30 dias. Nessa resolução, a gente restringiu para 15 dias, né, porque é fundamental que as informações cadastrais de qualquer natureza das empresas estejam atualizadas, representante legal, veículos, e aí a gente chama bastante atenção, novamente, para a questão dos certificados dos veículos. Lembrando que os certificados dos veículos são requisitos para eles se manterem na frota das empresas, a frota habilitada das empresas. Então, é necessário, né, óbvio, o Tiago falou que a gente vai ter, de forma automática, né, a questão dos certificados, mas é fundamental que a empresa faça esse controle também. Porque, uma vez vencidos os certificados, CITV, CIPP, CIV, se eles vencerem, o sistema vai automaticamente dar baixa no veículo da frota, e ele não vai estar habilitado para fazer o transporte. Tá? Então, é fundamental, a partir dessa nova resolução, dessa nova proposta, esse controle, né, da validade dos certificados. Bom, os emolumentos. Os emolumentos, né, muito se falava em relação aos valores dos emolumentos, que só eram valores antigos. Primeiramente, né, essa nova tabela de emolumentos, ela incorpora essa nossa nova proposta de habilitação. Se os senhores observarem aí, né, ela só menciona a habilitação, valor único de R$ 370. Nós não temos valores associados com licenças originárias, porque, como a gente falou já várias vezes, né, a análise documental, o trabalho maçante é feito na habilitação de uma vez só. Então, a licença originária não tem valor associado a ela. Uma outra característica também é que não são valores variáveis mais. Não variam em função do número de veículos, porque não faz mais sentido, né? Porque não estão pedindo a análise documental dos veículos é feita só no momento da habilitação uma única vez, não é feita a cada pedido de licença originária. Então, não tem mais essa variação. Então, a habilitação é R$ 370, considerando que a habilitação vale por 10 anos, né, uma única vez. Manteve-se aí o valor da autorização de viagem ocasional, R$ 210, ele foi corrigido. A autorização de transporte rodoviário internacional de carga própria, claro, foi uma autorização que foi criada e como o Tiago falou, existe todo um trabalho em relação a essa, a emissão desse tipo de autorização e, portanto, um valor associado, né, que é igual ao valor da autorização de viagem ocasional. A modificação de frota. A modificação de frota, a gente comentou sobre ela lá na habilitação. Uma vez que você faz a habilitação, assim como funciona hoje, você pode fazer modificação de frota a qualquer momento. Óbvio, né? Aquela frota inicial que você coloca para a habilitação, ela pode ser alterada desde que atendidos aqueles requisitos de frota mínima, dos 80, a capacidade dinâmica, né, de 80 toneladas, com os veículos registrados no DETRAN, no caso de posse, ou no caso de contrato de prestação de serviço. E a modificação de frota também depende do número de veículos que vai ser solicitado, são R$ 150. Licença complementar, o modelo A, né, uma vez que você fez a modificação de frota, se necessária a emissão de modelo A. Essa renovação de licenças aqui, na verdade, é a renovação de licença, né, que você só tem a renovação de licença complementar. Segunda via de licença complementar, da estrangeira, 190. Esses valores vão ser atualizados pela SUROC e o IPCA. Falar um pouquinho sobre a nota técnica número 4 de 2017, que o Tiago falou, que teve como os estudos, né, tiveram como resultados essa tabela aí. Nós falar dessa nota técnica seria falar algumas horas de como se chegou a esses valores. Eu queria falar com vocês que o site da Audiência Pública 002 de 2018, ele é completo. Ele tem desde da nota técnica número 3 de 2017, perdão, que traz toda a concepção dessa minuta. A minuta que tem lá no anexo foi a primeira proposta. Essa proposta que nós estamos apresentando para você
para vocês é uma proposta que já passou pelo crivo da Superintendência de Regulação, pela avaliação da Procuradoria. Então, houve evolução em relação àquele texto. Mas nem por isso seria desnecessário, né, desconsiderar essa nota técnica número 3, porque lá está toda a fundamentação jurídica e técnica dessa resolução. Nós estamos completamente disponíveis para explicar para vocês tudo que foi utilizado, todas as técnicas que foram utilizadas, mas, se quiserem uma análise mais profunda, a nota técnica número 3, que tem como anexo a nota técnica número 4, que é específica para os emolumentos, né? A gente utilizou técnicas para poder, já consolidadas na literatura, para a obtenção desses valores. Então, são valores reais, são valores hoje praticados dentro da agência, valores gastos praticados pela agência, que atendem, né, às necessidades, dado que o indeferimento ou deferimento ele demanda esforço da agência sobre diversos aspectos e recursos. Então, eu faço um apelo para vocês de que acessem essas notas técnicas para vocês verificarem todas as informações técnicas que tem lá. Sobretudo, a questão do cálculo dos emolumentos, agora, dentro dessa nova perspectiva, desse novo cenário. Bom, e o capítulo 10, o Tiago já falou sobre ele, quais são os documentos de porte obrigatório, né? O CITV já não é mais um documento de porte obrigatório, porque ele é requisito para manter os veículos na frota, né? Documento obrigatório durante a prestação de serviço ou certificado de apólice de seguro, CRT, e aqui destacamos bastante aquilo que o Tiago tinha falado em relação ao entendimento da contratação de seguro de responsabilidade civil do transportador em viagem internacional por lesões ou danos a terceiros. Ocorre que, como nós estamos falando que é um seguro que acoberta um trecho internacional, a prática hoje é que muitos transportadores contratam esse seguro próximo da fronteira. Então, exigir no trajeto nacional, no começo, esse seguro, certamente algumas empresas não o teriam. Então, por isso a gente deixou bem claro aqui que o lógico, né, o previsto é que esse seguro ele seja exigível no cruzamento da fronteira, que é onde o trecho da parte da viagem internacional que ele é coberta, né? Bom, e, finalmente, a gente colocou lá que o prazo para a entrada em vigor, dada a publicação dessa resolução, é de 180 dias após a publicação. Só que tem muito caminho até chegar à publicação, né? O período de consulta pública vai até o dia 14 de março, como o Tiago falou. Depois disso, existe um período aí de 30 dias para que nós façamos toda a análise das contribuições que nós certamente vamos receber, e muitas, peço que sejam muitas, com muitos detalhes, que é nesse momento que a gente analisa as nossas incoerências, né, ou propostas de melhoria também, que quanto mais pessoas observarem essa resolução sobre óticas diferentes, sobre perspectivas diferentes, melhor vai ser essa regulação. Hoje, ela está com a nossa cara, com a cara da superintendência, e com algumas coisas que algumas entidades já conversaram com a gente, e as experiências que a gente tem de transportadores, mas a gente precisa um olhar sobre vários aspectos de vários participantes desse transporte rodoviário internacional. Então, 14 de março, encerra o período, 30 dias para análise do nosso relatório, e esse relatório, então, ele vai para a diretoria, que manda novamente para a nossa procuradoria para fazer uma análise final da parte jurídica do que a gente acatou e não acatou durante o período de contribuição de resolução da audiência pública. Esse período ele é razoavelmente extenso, até pela complexidade, dependendo da complexidade do tema, e também dependendo da quantidade de contribuições que a gente receber, que a gente espera que sejam muitas, né? E só depois disso, uma vez aprovado, é que sairá a publicação dessa resolução. Então, a gente tem um prazo administrativo aí
um pouquinho considerável. Por isso que a gente colocou, sem contar os ajustes que são necessários, né? Então, 180 dias após a publicação da resolução, para que ela entre em vigor. Mas, obviamente, até esse prazo está sobre análise dentro desse contexto, né, da resolução. Bom, quaisquer dúvidas, no site da NTT, dentro do link de participação e controle social, a AP, a Audiência Pública 002 de 2018, e o e-mail também da Audiência Pública está disponível para sanar qualquer dúvida e quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Muito obrigada. Agradeço, Tiago Aragão, superintendente da SUROC NTT, pelos esclarecimentos. Gisele Coelho Neto, presidente dessa audiência, que fez uma apresentação bem esclarecedora, mostrando cada ponto da resolução, da proposta de resolução. E, de acordo com os procedimentos previstos, vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos para o recebimento de contribuições por escrito ou inscrição para manifestação oral. Como o Tiago falou, né, peço que quem tiver dúvida, por favor, se manifeste, pergunte, que a gente está aqui nesse momento justamente para isso, para tentar esclarecer as dúvidas, para tentar verificar onde foi que pode ser que a gente possa fazer alguma mudança. Então, 15 minutos de intervalo, a gente dá continuidade à audiência às 15h55. Contribuição por escrito. Vamos iniciar agora o chamamento dos inscritos para a manifestação oral. Para que se tenha uma melhor qualidade na gravação do áudio, solicito que os inscritos façam a sua manifestação utilizando o microfone do púlpito aqui na direita, mencionando primeiramente o seu nome e o nome da sua instituição, caso esteja representando alguma instituição. Eu gostaria de chamar agora o primeiro inscrito, o senhor Sérgio Sukadonic, executivo de Relações Institucionais da empresa CESLOG. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar com vocês, contribuindo aí, procurando ajudar no que é necessário para a gente evoluir nesse processo. Parabéns a Gisele, ao Tiago, a toda a equipe. Tenho certeza que o trabalho que está sendo desenvolvido, o objetivo, né, que foi traçado, foi exatamente no sentido de melhorar e aperfeiçoar o transporte, as legislações para o transporte internacional de cargas. Eu só tenho duas observações, são pequenas, mas acho que é importante e pode facilitar bastante, inclusive, a parte de desburocratizar o transporte aí de cargas internacionais, principalmente no nosso caso, que é de produtos perigosos. Um deles se refere ao CITV, com relação a produtos perigosos. Nós já temos o CIV e o CIPP. O CIV, que é o Certificado de Inspeção Veicular, e o CIPP, como se trata de tanques ou os equipamentos para transporte principalmente aí de granel, sólidos e líquidos. A solicitação é que o CIV seja um substituto do CITV, para a gente eliminar pelo menos um documento que realmente é redundante. Todo o processo de inspeção que é feito pelo agente credenciado do Inmetro, na parte de manutenção e na parte dos equipamentos de segurança, são da mesma forma duplicados no CITV. Então não vejo muito sentido a gente exigir os dois, acho que eles poderiam ser substituídos. Quando você tiver o CIV, ele já ser equivalente ao CITV. Essa é uma das propostas. O segundo, que impacta bastante o nosso setor, nós trabalhamos muito com um contrato de empresas de pequeno porte e também agregados, na sua maioria, também com empresas abertas de transporte. A maior parte dos contratos que nós temos são muito abrangentes, são muito específicos para a área de produtos perigosos e competem exatamente com os sistemas de qualificação, né, que nós já nos submetemos para o transporte de produtos perigosos. Então, o que a gente gostaria que alterasse, vocês colocaram como sendo
um prazo determinado de até 180 dias. E a maior parte dos contratos que se tem hoje com as empresas de pequeno porte, ou quando você faz o uso, né, de equipamentos aí de terceiros, são contratos de longo prazo. Então, uma outra observação, eu acredito que não tem impacto nenhum, porque está escrito, inclusive, né, que ele mesmo, proprietário, pode pedir a baixa desse certificado. Então, eu não vejo por que deixar como prazo determinado. Acho que são só esses 2 itens realmente que eu queria ressaltar. Provavelmente nós vamos ter outras discussões. Eu também faço parte do Sindicam, que é o sindicato das empresas de transporte de Santos, e também como vice-presidente da BTLB. Provavelmente nós vamos ter reuniões para discutir mais a fundo também, e gostaríamos realmente de participar e estar evoluindo com vocês nesse processo. Tá bem? Muito obrigado a todos. Agradeço ao Sérgio Sukadolnik, executivo de Relações Institucionais da empresa CESLOG, pela contribuição. Gostaria de chamar agora a senhora Sônia Rotondo, diretora executiva da NTC Logística. Boa tarde, novamente, em nome da NTC, agradecemos a oportunidade que nos é ofertada e vamos rapidamente expor alguns pontos que eu já tive um pouco de oportunidade de falar aqui com os colegas mais à parte, sobre essa nova proposta da 1474. Eu só vou pedir para o rapaz colocar um pouquinho para cá senão não consigo abrir minha pasta para poder ler os negócios aqui. É possível empurrar um pouquinho aqui, senão eu vou fechar aqui. Pode abaixar aqui? Aí. Perfeito, perfeito. Só que eu acho que agora eu desliguei. Agora sim. Em primeiro lugar, parabenizo também a NTT, a SUROC, ao pessoal que se debruçou sobre essa questão do transporte internacional, tentando simplificar essa outorga de licenças que são exigidas por conta do acordo internacional. Então, parabéns pelo trabalho. Eu me debrucei sobre a nota preparada, viu, doutora Gisele? Muito boa. Vai ser difícil rebater alguns dados, mas pela minha ignorância, eu vou perguntar. Realmente vai ser um outro cenário se essa resolução for publicada. Não tenha dúvida sobre isso, eu não tenho dúvida sobre isso. Porque muda efetivamente até o conceito. E daí a gente começa a se perguntar sobre alguns pontos dessa nova proposta. Eu tive a oportunidade de verificar que ela ficou mais extensa, evidentemente. Antes de eu concluir, eu quero dizer que as nossas contribuições serão registradas no dia 13 de março via site, certo? A gente viu aqui que foi criada as disposições lá preliminares e quando vem nas definições, vem a questão da habilitação que eu tive a oportunidade de falar rapidamente. Quando a gente diz assim hoje, a empresa tem licença para fazer transporte internacional, ninguém pergunta se ela tem licença. A gente pergunta, ela é habilitada? Começa por aí a nossa dificuldade em entender o processo da habilitação antecipada.
Então, quando nós nos referimos a uma empresa que já possui a licença, nós dizemos, ela é uma empresa habilitada ao transporte internacional. Então, veja que daí começa a mudar toda a informação ou um conceito sobre ter licença ou não ter licença de transporte internacional. Quando a empresa, ela requer, hoje, né, quando a empresa requer a licença de transporte, a licença originária, o que ela faz? Ela entra no site da NTT, verifica quais são os documentos que ela tem que cumprir, prepara um processo e as entidades ou ela mesma dá entrada em Brasília desse pedido. E depois de um determinado tempo é expedida a licença originária. Pelo que eu percebi, pelo que vocês colocaram muito bem explicado, ela fará isso uma vez só, porém, ela terá um prazo de até 10 anos para requerer uma licença. Então, observe como vai ficar a situação do mercado com relação à habilitação. Se ela requerer a licença, hoje ela pede, hoje ela vai, de acordo aqui com a proposta, ela prepara os documentos e dá entrada à habilitação. Paga lá a sua taxa e fica lá de boa. Daqui 5 anos, ela resolve pedir uma licença originária para a Argentina. A agência vai emitir a licença não para 10 anos à frente, e sim para os próximos 5 anos. E esses 5 anos que o processo ficou parado, você, de uma certa forma, dá a entender que ela poderá fazer o transporte até a fronteira, porque ela tem habilitação, ela é habilitada, ela não tem a licença. Por quê? Porque ela disse que ela já tem habilitação. Então, mesmo que ela não faça, ela vai praticar, ela vai fazer um bid, né, o famoso bid, e vai ter um custo realmente diferente e vai subcontratar uma outra para fazer a operação no seu lugar, porque ela sabe que ela não pode sair fora do país. Então, eu fico muito preocupada com relação a essas questões todas, porque a regra, na realidade, quando você cria uma regra dentro do Brasil para o transporte internacional, a gente tem que levar em conta que o outro país, as empresas se comunicam, e se ela sentir que ela não tem a mesma facilidade, a empresa brasileira, seus veículos não vão transitar no outro país. Não tenha dúvida sobre isso. E nós temos vários casos, em várias épocas, de alguns anos aí, que isso aconteceu. O engenheiro Marcos Antônio sabe muito bem disso. Então, eu fico muito preocupada quando a gente tenta criar uma regra que pode funcionar perfeitamente, mas pode gerar uma porção de consequências em razão da prática em que o mercado opera, né? Esse é um fato. O outro fato que eu observei também, e eu não vou entrar em todos eles, porque eu teria que comentar artigo por artigo, refere-se ao artigo 7º aqui, que me chamou muita atenção, que é com relação a esse prazo de contrato do veículo que entra na frota. Vamos começar a pontuar perfeitamente essa questão. Cada vez mais o mercado está caminhando, e a gente tem estudo sobre isso, para empresas frotistas. Então, a empresa hoje que tem frota, ela tem uma necessidade de atender determinado mercado ou determinado segmento, e ela não comporta veículo suficiente para isso, ela sai no mercado e subcontrata veículos para fazer a operação. Muitas vezes esses veículos ficam 3, 4, 5 anos na frota da empresa. Ela faz um contrato com o dono do veículo e faz isso. Quando a agência vem e coloca esses requisitos aqui no artigo 7º, eu fico realmente muito preocupada, porque você engessa
de tal forma que essa frota que a empresa possa ter, ela não vai poder mais contar. Então, eu gostaria muito que houvesse por parte dos senhores a vontade, não é bem a vontade, mas a colaboração de observar que hoje eu acho que muita coisa do que tem aqui está muito relacionado com as demandas que ocorrem nas reuniões de transporte internacional, tanto no âmbito internacional como nas reuniões internas de cada entidade que às vezes os senhores costumam participar, o que nos honra muito. É uma reclamação muito grande de pessoas que colocam na sua frota veículos, principalmente, eu só estou me referindo ao internacional, ele tem 4 veículos próprios e coloca 500 veículos de forma por meio do arrendamento. E esses veículos, quando sai com a bandeira da empresa que o incorporou à frota, ele é perfeitamente identificável. Quando ele está no outro país e não tem carga de regresso, ele sai praticando frete lá e volta por qualquer bandeira, e volta por qualquer empresa. O que cria um problema sério de competitividade no mercado. Porque quem deveria efetivamente ofertar o veículo é a empresa a qual ele está subordinado. E não ele saindo praticando frete. Então, nós temos uma anomalia nessa questão. E isso acaba suscitando, às vezes, por parte de vocês que estão assim empenhados em tentar botar um norte, numa interpretação um pouquinho distinta dessa questão. Então, eu não posso deixar de dizer que já assinamos por meio de um acordo internacional, do setor privado, evidentemente, a forma de reduzir esses veículos que estão na frota brasileira. E que o estrangeiro também se queixa da forma muito competitiva com que eles praticam frete no mercado. Então, eu há muitos anos, né, como NTC, a gente vem defendendo que a regra ela tem que ser boa para todos. Houve um momento em que a frota brasileira precisou abrir mão da sua frota, a própria empresa, né, precisou abrir mão da sua frota própria, porque tinha que atender uma demanda e veio essa possibilidade de ingressar veículo na frota por meio de uma interpretação um pouco equivocada do ATIT, lá no artigo 31, quando diz que o veículo tem que ser de propriedade e na forma muito tosca brasileira saiu ou arrendamento mercantil ou leasing. E esse foi o grande desacordo que nós tivemos por muitos anos, mas muitos anos. E há uns 4 anos atrás na LAD, 4, 5 anos atrás na LAD, se eu não estiver equivocado, em 2011, 2012, por aí, o Brasil realmente assinou o termo de que arrendamento mercantil é a mesma coisa que leasing. E até então, você tinha essa interpretação tosca brasileira sobre arrendamento mercantil ou leasing. E daí, quando você olha essa proposta de resolução, e que consta essas condições todas aqui, com relação ao veículo, eu fico muito preocupada. A forma de você diminuir essa oferta não é utilizando esse instrumento. A oferta está, e a forma de reduzir isso, em cima dos acordos internacionais, em que cada país vai dizer, eu aceito colocar na minha frota, na frota dele, da empresa dele lá, até 50%. Então, fazemos um trabalho de diminuição interna, para que todos possam ter o mesmo grau de competitividade. Aliás, o acordo prima para isso, né? As condições têm que ser mais ou menos iguais, garantindo que o mercado possa ficar mais equilibrado, tanto para um lado como para o outro. Então, eu gostaria muito que esse fato aqui
fosse revisto pelos senhores. Um outro ponto também que eu acho muito importante é com relação eu falei lá da habilitação e da licença, né, que vem lá para 10 anos, essas coisas todas, é o ponto relacionado também com a frota e com a empresa. A agência, muito bem elaborado, desenvolveu seus mecanismos para que a frota e a empresa brasileira, conforme prevê uma questão da lei da própria agência, 10.800 e alguma coisa, que eu não me lembro bem, que diz que ela deverá criar um registro de transportadores. Então, por conta disso, vem o RNTRC, agora mais recentemente, e traz lá todas aquelas condições do registro da empresa brasileira. Então, subentende-se que quem vai solicitar permissão para o transporte internacional não é nenhuma empresa de outro planeta, é quem está lá no registro do RNTRC com a sua frota registrada, né? Com seus agregados ou não. Enfim, os dados, a base de dados é o próprio RNTRC. O que pode ser feito aqui, talvez, e a gente poderia evoluir também nisso, é criar um campo, quando ele quiser solicitar transporte internacional, ele deverá também agregar os seus veículos no RNTRC ou a partir do RNTRC determinados dispositivos. Então, você acaba tendo toda a sua base em cima do RNTRC. E eu acho que nós temos que dar ao RNTRC uma segurança e uma credibilidade quase que irrefutável. Ou ele existe, ou ele não existe. Ou ele serve de base para tudo que se possa pensar em termos de transporte ou não. Então, toda a parte internacional, a base está em cima do RNTRC, né? E quando você solicita aqui o CRLV, não precisa, porque se ele registrou o veículo lá no RNTRC. Então, essas questões, elas têm que ser realmente vistas e discutidas dentro dessa ótica. Um outro ponto, porque eu não pretendo me prolongar mais, eu até agora não entendi o que é autorização de trânsito. Porque a empresa faz o quê? Ela tem a licença originária, ela nomeia um representante no outro país, que dá a entrada dos documentos que a agência expediu, e lá ela tem a licença complementar. Ela nomeia os seus representantes em pontos de fronteira e o representante lá no outro país. A partir desse momento, se o veículo é normal, ela vai fazer transporte normalmente, com as documentações que existem. Não existe nada diferente disso. Ela só vai ter problemas de autorização de trânsito quando o veículo obedece uma outra classe que não seja aquele normal. Estou certa, dona Rita? Não. Tá? Estou errada? Se equivocou. Aonde? É só pedir para Desculpa. Não, assim, é só para porque a audiência ela é gravada. Então, até para que Perfeito. possa constar na ata da resolução Por favor. da audiência, depois a dona Rita vem... ao Depois você microfone esclarece. E aí ela esclarece. Por favor. Agradeço. Porque às vezes eu realmente me equivoco, graças a Deus me equivoco bastante. Um outro ponto que também gostaria de verificar aqui é essa questão do transporte. No capítulo 10, ele diz que, bem como a duração da viagem, a pólice de seguro, eu fico me perguntando o seguinte: é obrigação do transportador em viagem internacional portar os certificados de seguro, tanto bilíngue como da carga? Quando a resolução vem
diz que ele só vai ser cobrado a partir da fronteira em diante, que é uma competência do outro país, porque lamentavelmente a SUSEP não internalizou para o transporte internacional a obrigatoriedade do RCT-RCVI para a pernada nacional. As empresas continuam tendo problema, e quando se está muito claro aqui, mesmo dizendo que ele só é válido para quando cruza a fronteira, eu tenho uma leve impressão que isso não vai florescer. Porque se nós tivermos que colocar na resolução os documentos de porte obrigatório, nós vamos ter que definir claramente esses documentos de porte obrigatório da empresa brasileira em território brasileiro e da empresa estrangeira ingressando em território brasileiro. Porque se não ficar configurado dessa forma, a confusão continuará. Porque se eu disser lá que a empresa brasileira ela só vai ser exigido o seguro contra terceiros no território do outro país, ela não pode constar nessa primeira informação. Por quê? Porque vai continuar sendo exigido. Então, a sugestão que a gente faz é com relação a isso. Até porque no Mercosul está se discutindo quais são os documentos de porte obrigatório. Então, penso que a resolução, tão logo sai essa discussão do Mercosul e ela seja válida, porque vai valer para todos os países, a resolução pode até estabelecer, mas dentro desse acordo que já foi fechado, firmado no âmbito do Mercosul, não tirando essa condição. Então, a gente gostaria de deixar essas breves observações neste momento. Seguramente a gente vai encaminhar todas as nossas propostas no prazo que eu acabei mencionando e dizer que estamos muito satisfeitos. E só deixar um ponto para registro. Em 2016, quando saiu a primeira versão dessa resolução 474, nós participamos da audiência e também mandamos as nossas observações. Então, nós gostaríamos que aquelas observações, muitos dos artigos que eu vi aqui constam também daquele momento lá, fossem revistas. Até porque há um ponto que se trata das multas, né? Das multas impeditivas, e a gente na época disse exatamente o seguinte: multas e penalidades, neste caso, devem ser definidas as infrações que resultem em impedimento, além do que esse tipo de restrição deve decorrer de lei, né? Esse é um ponto. E um outro ponto também está relacionado quando o veículo, o dono do veículo aqui pede a baixa. Ele pede para sair daquela relação direta, no caso da habilitação, por não concordar ou qualquer outra razão. A gente havia discutido sobre isso, porque quando a empresa faz o contrato de arrendamento, né, de um veículo, lá tem algumas cláusulas que tanto é de obrigação da empresa como daquele que está arrendando. Muitas vezes a empresa não cumpre com algumas cláusulas das quais ela disse que deveria fazer. Mas também o inverso é verdadeiro. E muitas vezes o inverso é verdadeiro, o dono do caminhão quer sair da relação. E a empresa, muitas vezes, contando com ele, contrata determinado serviço. E nesse momento o cidadão pensa o seguinte: bom, eu teria que reembolsar a empresa nisso, eu não vou fazer serviço e vou sair, vou para outra que vai me pagar, mas eu não tenho que pagar isso aqui. Essa é uma relação estritamente comercial. Então eu fico me perguntando até que ponto a gente tinha feito uma ressalva aqui de que deveria haver um distrato e um prazo você mandar para a empresa a comunicação de que aquele veículo entrou com um pedido de baixa por meio de um distrato e ela tem um prazo de até 30 ou 60 dias para baixar o veículo da frota, para você assegurar a garantia do contrato feito entre as partes.
Então, é nesse sentido que a gente coloca, e não vou me alongar mais sobre o assunto. Agradeço muitíssimo, muito obrigada. Desculpe um pouco a informalidade, mas é que somos tão poucos e são todos tão conhecidos que a gente começa a conversar como não houvesse a formalidade. Mas muito obrigada mesmo. Agradeço, Sônia Rotondo, diretora executiva da NTC Logística, pela contribuição. Esse é um ambiente mesmo de informalidade, o que a gente quer é o maior número de contribuições possíveis. E eu peço que depois, se a senhora Rita quiser, né, vir fazer aqui o esclarecimento, está disponível. Passa a palavra agora a Gisele, que vai fazer os esclarecimentos. Vai fazer alguns esclarecimentos. Se você quiser, Tiago, também. Só fazer um comentário rápido. Só enquanto o Tiago chega aqui... você veio falar, Rita, sobre... Tá bom. Não, era só para comentar a questão do contrato de distrato, que ele está previsto na minuta. Então, para você retirar o veículo da frota, você tem que ter um distrato, também registrado em cartório, para ser enviado para a agência, para que possa ser retirado o veículo da frota. Não é uma decisão unilateral do proprietário, né? Tem que ter todo esse trâmite cartorário. Quando ele manda, é quase que automático a recepção da agência abaixo, direto ou não? Mas é porque o distrato ele pressupõe que a outra parte está ciente, né? Por isso que ele é registrado em cartório. Então ele nos envia e aí a gente pressupõe que aquele acordo de distrato ele foi formalmente firmado perante o cartório e ele está nos informando. Aí sim é que nós retiramos o veículo da frota. Ok, muito obrigada. Agradeço, Tiago, pelos esclarecimentos. Senhora Rita, por favor. Pedi que a senhora informe o nome da senhora, caso esteja representando alguma instituição, o nome da instituição. Boa tarde a todos. Maria Rita de Oliveira Prates. Eu não me inscrevi, havia comentado com a doutora Gisele que eu vou namorar um pouco essa minuta para depois fazer as observações. Perdão, Sônia, mas é que são tantas autorizações de trânsito que realmente dá um nó. A empresa, por exemplo, do perigoso, ela tem que ter Polícia Federal, Exército e uma série de autorizações. Mas, pelo que eu entendi, quando na minuta aparece autorização de trânsito, é quando a empresa pretende, por exemplo, fazer uma operativa levando mercadoria ao Uruguai, descarregando no Uruguai e cruza de Uruguai para a Argentina em trânsito, em lastre, para carregar o retorno na Argentina. Quando a minuta trata desse trânsito e que precisa ser complementado, porque também não era assim, havia uma autorização de trânsito por terceiro país, que infelizmente as empresas que necessitam desse trânsito, talvez essa seja uma das minhas contribuições, peça logo quando solicita a originária, para que a originária, habilitação, a gente vai falar sempre habilitação como sinônimo de originária, mas que na originária conste, por exemplo, na originária da Argentina, não só o trânsito para o Chile, mas também para o Uruguai, mas também para o Paraguai, porque aí você tem condição de ter essas originárias em mãos e complementar esse trânsito. Eu acredito que quando vocês se referem a trânsito, vocês se referem a isso. Obrigado. Agradeço, senhora Maria Rita, pela contribuição. A Gisele vai explicar. Acho que a confusão foi porque a gente acabou suprimindo, né, o capítulo de definições, onde a gente define qual é esse trânsito lá na nossa apresentação. Na resolução está explicado o que é esse trânsito, mas a gente agradece os apontamentos, Rita, e eu acho que realmente aquele item lá de autorização de trânsito precisa ser melhor explicado, né, já que já gerou equívocos, a gente vai trabalhar nesse sentido.
Obrigado, Gisele. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de se manifestar, tirar alguma dúvida. Esse é o momento, como falou o Tiago, né? Esse é o momento para a gente esclarecer as dúvidas, para a gente poder melhorar a proposta. Se não tem dúvidas, então é porque está tudo bem claro. Então, não havendo mais nenhuma manifestação, eu gostaria de informar que a ata conterá o evento realizado. O relatório específico dessa audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet, no endereço eletrônico da NTT, www.ntt.gov.br, audiência pública número 2 de 2018. E, em nome da diretoria da NTT, agradeço a presença de todos e dou por encerrado o presente ato. Boa tarde a todos.